em relação aí a esses cátaros. O primeiro bispo que vai se estabelecer na região da França vai ser em 1149. Tá? 1149 é a primeira vez que um bispo aparece no norte da França. Depois outros vão aparecer no sul, na região do Albi e da Lombardia. Tá? No fim do século XII, já havia 11 bispos dos cátaros. Então vamos, onde estavam esses bispos? Um no norte da França, foi isso que eu falei agora. 4 no sul, como eu falei para vocês, o sul da França é onde tem mais cátaros: Albi, Toulouse, Carcassonne e Val d'Aran. E 6 bispos na Itália. Então, Corcoreto, Diocesano, Bagnolo, Vicenza, Florença e Spoleto, toda a região do norte da Itália. Então, esses cátaros, ou eles estavam no norte e no sul da França, ou no norte da Itália. A primeira vez que a palavra cátaro vai ser usada, desses termos do grego, para essa heresia, vai ser em 1163. Olha, muito depois, eles entre eles não haviam esse nome entre eles de cátaros, tá? Quem vai dar esse nome para eles vai ser depois, 20 anos depois da existência do grupo na Alemanha, 1163. Como é que essa igreja cátara ela era organizada? Vamos lá. Cada igreja tinha um chefe, um bispo, que era assistido por 2 fiéis, por outros 2 auxiliares fiéis, que também os cátaros chamavam de bispos. Então são 3 bispos para cada igreja. Um bispo titular e 2 bispos auxiliares, tá? Então, a primeira questão é essa: 3 bispos, um bispo titular com 2 auxiliares. Depois vinham os diáconos, que eram responsáveis por administrar a questão material das igrejas, o recurso financeiro da igreja. Não esquecer que no primeiro momento os cátaros fazem voto de pobreza. Lembra lá de Cluny, também um mosteiro que fez voto de pobreza? O que aconteceu com ele? Foi se enriquecendo com as doações. Aconteceu a mesma coisa com os cátaros. Os cátaros começaram pobres, com esse voto de pobreza, mas aos poucos as doações fizeram do cátaro uma igreja também rica. Então vem primeiro os bispos, depois vem os diáconos, depois vem um grupo que faz também voto de pobreza e castidade, chamado perfeitos, que é a comunidade que eles viviam em comunidade mesmo, comunidade, como se fosse uma ordem religiosa. Eles vivem em comunidade e vai receber os neófitos. Quem são os neófitos? Os jovens, para fazer o estágio obrigatório para aqueles que querem se tornar perfeitos. Então funciona assim a igreja: bispos, diáconos e a comunidade, os perfeitos. Esses têm voto de pobreza e castidade. Depois vem o grupão, que são os crentes. Esses não precisam fazer nem voto de pobreza e nem de castidade, mas eles têm que manter financeiramente a igreja. Da mesma forma que na igreja católica, aquelas pessoas que eram ricas mandavam os filhos para estudar na igreja, porque a igreja tinha um grande senso de educação. Na igreja cátara acontecia a mesma coisa. A nobreza dos cátaros confiava seus filhos aos perfeitos para que fosse educado na fé cátara, tá? Então, lá por fim, vinham os crentes que mantinham toda a igreja, isso eu expliquei. São as pessoas que trabalhavam para a igreja existir. Segundo os historiadores, o que fez com que a igreja cátara crescesse na região sul da França foi principalmente a igreja católica, a riqueza da igreja católica. Porque enquanto a igreja católica era muito rica no sul da França, com muitas terras, o lugar da França onde a igreja católica mais teve riqueza foi no sul da França. Inclusive com senhores leigos mandando na igreja, uma igreja muito rica, os cátaros fizeram o contrário. Propuseram uma igreja pobre e uma igreja celibatária. Então, frente a uma igreja rica e que não guardava o celibato, os cátaros propunham o celibato e a pobreza. Então, eles cresceram muito no sul da França. Então, aqueles que estavam descontentes com a igreja católica da época se convertiam aos cátaros. E para essas pessoas que se convertiam aos cátaros, eles eram a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Quem que era a igreja de Satã para eles? A igreja católica. A igreja católica que estava errada. E eles estavam certos na visão deles. Ok? Então, cada vez mais,
E outra coisa interessante, os nobres do sul da França, que queriam pegar as terras da igreja, apoiaram essa heresia. Então faziam críticas à igreja para poder, então, também expoliar a igreja rica e opulenta, né? Então, cada vez as terras da igreja atraíam senhores laicos. E como eles não queriam pagar impostos, e a igreja católica tinha muita terra, o que eles fazem? Começam a apoiar essa heresia cátara contra a igreja católica. Aqui é importante que eu vou falar, entre os cátaros existem dois partidos, presta muita atenção nisso aqui que eu vou explicar agora, porque para a gente entender. O primeiro grupo, então são dois partidos. O primeiro partido, eles acreditam que quem criou o mundo foi o Satã. E que Deus fez com que o Satã ele caísse em desgraça, né? Aquela questão que vocês conhecem, um anjo decaído, tá? Então, o primeiro grupo então são aqueles que acreditam que Satã é o criador do mundo e que foi um anjo decaído em desgraça em relação a Deus. O segundo, vou retornar aqui porque senão vai ficar confuso. Deixa eu explicar melhor. São dois partidos. O primeiro partido acredita que o Satanás é criador assim como Deus. Satanás criou o mundo, Deus criou os anjos, criou tudo, inclusive o Satanás que depois caiu, que era o Lúcifer. Já o segundo grupo, eles acreditam que tudo que quem criou foi Deus. O Satã é apenas um anjo decaído. Então, de novo, são dois partidos. Um que acredita que existem dois deuses, Deus e o Satã. Tá? Existe Deus e Satã. Os dois são criadores. Deus criou a realidade espiritual e o Satã criou a realidade material. Já o segundo grupo dos cátaros acredita que não, que Deus é criador de tudo. Ele criou tanto o céu e a terra, mas que os anjos, uma parte desses anjos decaíram, que é o Satã. Tá? Os cátaros da França, eles são radicais, eles acreditam que o Satã que criou o mundo. Já os cátaros da Itália, não. Eles acreditam que apenas Deus é criador. E que o demônio, ele é um anjo decaído. Tá bom? De qualquer forma, eles têm um objetivo em comum. Na verdade, vários objetivos em comum, um consenso. Para eles, tanto para o primeiro grupo como para o segundo, a matéria é má. Tá? A matéria é má. E o que o homem deve fazer, então, nessa terra? Deve fazer de tudo para restaurar esse mundo para Deus, entrar em comunhão com Deus, se afastar do mundo. Se o mundo é mau, o que nós temos que fazer? Se afastar do mundo e procurar cada vez mais Deus. Essa é a ideia desses grupos, tá bom? Os cátaros, eles acreditavam na redenção dos espíritos, quer dizer, nós podemos nos salvar. A minha alma pode se salvar, mas para eles nem todo mundo se salvava. Aqui, ó, a redenção não era universal, alguns se salvariam, outros não. Tá bom? Agora, outra coisa que vai contra a doutrina cristã. Grave isso aí, ó. Eles acreditavam também na reencarnação. Na reencarnação. A minha alma, ela pode transmigrar. A minha alma do Guto pode passar para a alma de outro homem depois da morte. E pode, inclusive, minha alma, se eu não for uma boa pessoa, passar para animais. Então, porque para eles os animais também têm alma. Então a minha alma, ela pode passar para outro homem depois da minha morte, homem ou mulher, lógico, né? Mas ela também pode regredir e passar para animais. Então eles acreditam nessa transmigração da alma. Então é uma outra novidade que a heresia traz dentro dessa reflexão do século XII. Comer carne é proibida. Por que comer carne é proibido? Porque a carne, ela é má. E outra coisa, agora eu acho que alguém entrou, pera aí, deixa eu só ver aqui. Entrou sim, Sirley tá entrando agora. Vamos lá voltando, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui, ó. Vamos lá. Então, eles acreditam. Eu não posso comer carne por quê? Porque a carne é má, é matéria. Então, a carne é proibida para todo mundo comer carne? Não. Para a hierarquia: bispos, diáconos e perfeitos. Esses não podem comer carne. Os crentes podem comer? Os crentes podem, tá? Mas para esses grupos, não. As relações sexuais eram vedadas para quem? Para os grupos de cima.
Lógico que havia uma orientação para os de baixo também não se procriasse. Por que a procriação é errada? Porque cada vez que você tem um filho, você está estimulando a matéria é ruim. Você está aprisionando os espíritos no mundo da carne. Então por isso que eles são contra a procriação. Eles acreditavam no celibato, nessa vida ascética, o que é vida ascética? Renunciar ao mundo. Renunciar ao mundo. E até mesmo o suicídio eles viam como positivo. Por que suicidar é positivo? Porque eu estou negando o mundo, deixando de viver nesse mundo. Até o suicídio, então teve alguns cátaros que pregavam também o suicídio. Não é todos, mas alguns pregavam. Eles se consideravam a igreja dos eleitos. Então existem dois corpos, dois tipos de fiéis entre os cátaros. Os perfeitos, quem são os perfeitos? Já falei. Bispos, diáconos e a comunidade que vive, e comunidade mesmo, não é igual à igreja, é como se fosse uma ordem religiosa, são os perfeitos. E os demais que trabalham são chamados de crentes, tá? Os crentes podiam casar? Podiam. Podiam ter filho? Podiam. O perfeito pode ter filho? Não. O perfeito tem que ser celibatário. Bispos, diáconos e a comunidade tem que ser celibatária. Os que trabalham podiam ter filhos. Embora eram orientados a não ter filhos. Embora eram orientados a procurar o celibato. Embora eram orientados a não comer carne. Então eles eram orientados a seguir os perfeitos. Os perfeitos eram isolados da grande massa, viviam em comunidade, como eu falei para vocês. E tinha uma cerimônia de iniciação, um batismo espiritual, chamado de consolamento. Esse consolamento é o primeiro sacramento deles, tá? Então é o batismo espiritual. Quem é que faz esse consolamento? Todo mundo? Não. Só fazem os perfeitos, tá? Os crentes não. Então esse batismo espiritual só pode fazer bispos, tá? Os diáconos e os perfeitos. Aí eu não vou receber nunca o consolamento? Vou, na hora antes de morrer, eu recebo o consolamento. Aí eu posso receber o consolamento. Eu sou um crente. Antes de morrer, eu vou receber para entrar na vida eterna, que é esse batismo espiritual, tá? Então isso nós já vimos aqui. Além do consolamento, que era um sacramento, tá? Existiam outros sacramentos, como a ordenação, que é aí a ordem. Eles também acreditavam na penitência e na Eucaristia, que eles chamam de quebrar o pão. Só que eles não acreditavam na transubstanciação. Para eles, Cristo não estava no pão, tá? Então era apenas uma refeição da comunidade. Outra coisa, o que faziam os perfeitos? Dedicava à contemplação, procurava ter uma vida elevada moralmente. E aos crentes cabiam alimentar os perfeitos. Aqueles que trabalhavam tinham que alimentar aqueles que não podiam trabalhar, que são os perfeitos, tá bom? Os crentes não podiam se tornar perfeitos em vida, a não ser que eu queira. Eu posso falar o seguinte, primeiro, para ser perfeito eu não posso ser casado. Eu posso entrar na vida de perfeito. Aí eu vou passar por processo de consolamento. Quanto mais jovem, melhor, tá? Agora, aqueles que querem casar, ter filhos, esses não podem ser perfeitos. Para eles faziam toda uma releitura do Velho Testamento como do Novo Testamento. Reinterpretava esse Velho com esse Novo Testamento. Por exemplo, para eles, Jesus Cristo não se encarnou na história. Por que Jesus não se encarnou? Simples. Não falei para vocês que a matéria para eles é má? Se a matéria é má, Jesus Cristo não pode se encarnar. Então Jesus Cristo ele veio ao mundo como espírito, só como espírito, como uma espécie de anjo, indicou o caminho para as pessoas seguirem, mas ele nem morreu na cruz. Isso é uma ilusão. O sofrimento de Jesus na cruz, a morte de Jesus, isso é uma ilusão. Jesus não morreu na cruz e nem sofreu, porque ele é anjo, porque ele é espírito. Ele não pode morrer, tá? Para morrer teria que ter corpo, e Jesus não pode ter corpo. Não esqueça, eles são gnósticos. Para eles a matéria é má. Deus não pode se encarnar numa matéria má, tá bom? Agora, aqui, eu quero trabalhar para vocês um último ponto, para a gente depois fazer um debate aqui. Essa heresia, deixa eu só voltar aqui então agora, colocar o fim do compartilhamento, e voltar só um instante. Isso. Essa heresia, ela precisou ser combatida, e vai ser combatida de duas formas. A primeira forma que essa heresia foi combatida foi através de uma cruzada espiritual, sem violência. E quem colaborou muito para essa cruzada espiritual foi um cara chamado Domingos Gusmão, o fundador da Ordem Dominicana. Então o Domingos Gusmão foi um dos responsáveis por tentar converter os cátaros. Ele não conseguiu.
foi frustrado. Outra ordem que tentou converter os cátaros foi uma ordem chamada cisterciense. Também não teve sucesso. E observem bem, tanto os cistercienses como São Domingos, eles tinham voto de pobreza. Mesmo eles não conseguiram converter esses cátaros. Um grande santo da igreja que colaborou muito e também não teve sucesso com eles foi Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval também não teve sucesso. Essa cruzada é chamada de cruzada espiritual. Ela foi de 1149 até 1209, tá? Essa cruzada espiritual. Como a igreja não conseguiu converter esse grupo dos cátaros, aí ela vai fazer uma cruzada violenta. Aí sim é com armas. A igreja ela vai organizar uma cruzada e essa cruzada durou 20 anos de guerra no sul da França. Ela vai do ano 1209 até 1229. 1209 até 1229. Então essa cruzada, chamada cruzada interposta até pelo Papa Inocêncio III, essa cruzada então, homens, principalmente do norte da França, cavaleiros do norte da França, foram convocados para guerrear com os cavaleiros e os cátaros do sul. Lembra que os cavaleiros do sul apoiam a heresia, né? Eu falei para vocês. E os cavaleiros do norte, então, eles vão lutar contra esses cavaleiros do sul e esses cátaros. Foi uma luta violenta durante 20 anos que acabou com o sul. Então, na verdade, todos perderam com isso, né? Porque a região do sul, a região do Mídia, onde estavam os cátaros, não acabou só com os cátaros, acabou com a região. Uma guerra durante 20 anos de guerra naquela região até acabar com os cátaros. Então, essa é a chamada cruzada de 1209 contra os cátaros. Então teve uma cruzada espiritual, evangélica, pela persuasão. São Domingos era favorável que deveria se converter pela palavra e não pela arma. São Bernardo de Claraval também era defensor dessa ideia, que as pessoas você convence elas com argumento e não com a violência. Mas não deu certo, e a própria igreja, através do Papa, vai cobrar dos senhores do norte, dos franceses do norte, uma cruzada, que será essa cruzada aí contra o sul. E aí depois de 20 anos os cátaros já não existem mais, tá? Já não existem mais. Então essa é a história dos cátaros. Eu vou abrir para perguntas, porque pode para muitos ter ficado confuso em algum ponto. Eu vou responder. Nós temos aí 10 minutos, que agora o tempo sempre desse meet agora é 50 minutos. Então nós temos 10 minutos para tirar as dúvidas de vocês em relação aos cátaros. Podem perguntar as dúvidas, que foi uma heresia importante. Foi uma heresia importante. Começou no século XI e vai até o século XII. E uma heresia gnóstica, como eu falei para vocês, que vai trabalhar a ideia de que a matéria é má, a matéria é má, o corpo é mau, e o espírito é bom. E para certa parte do grupo, quem criou a matéria foi Satanás. É engraçado, antes de vocês fazerem as perguntas, que muitos de nós fazemos isso ainda em nós. Quer dizer, afastar do mundo, o mundo como algo negativo, buscar só Deus, como se Deus não tivesse criado esse mundo, como o mundo não fosse bom. Então a gente traz muitos elementos ainda dessa heresia cátara. Então pode fazer as perguntas, abrir aí as janelinhas para quem quiser perguntar sobre os cátaros, né, sobre essa heresia cátara. Temos aí 10 minutos para a gente responder para vocês. Mauro. Fala, Mauro, pode falar. A influência deles chega até o norte da França, né? Sim. E com relação, vamos supor, dentro da hierarquia da igreja, eles tiveram influência grande também? Fala assim, em termos de cargos mais elevados. Na verdade, teve bispos cátaros que se converteram ao catolicismo depois. Mas o contrário não se fala. Lembra que eu falei para vocês que a igreja católica, os documentos que nós temos dos cátaros é dos adversários da igreja católica? Então a igreja católica fala de pessoas que eram dos cátaros e se converteram à igreja católica. Inclusive se tornando depois, que eram bispos na igreja cátara e depois se converteu à igreja católica romana. Mas o contrário não fala. E por que não fala? É para dizer que eles que estão errados, né? Isso aconteceu? Eu não sei. É difícil você falar se isso aconteceu ou não, né?
mas a Igreja Católica não deixou documento em que fala que um católico romano se tornou um cátaro. Mas eu posso dizer que se a heresia surgiu, antes da heresia surgir, eles eram católicos. Então eu posso dizer que todos os cátaros, antes de ser cátaros, eram católicos romanos, né? E que se decepcionaram com a igreja, e que se decepcionaram com a riqueza da igreja, com o poder excessivo da igreja. Então eu posso dizer que todos os cátaros antes eram católicos. Agora vejam bem, sempre tem uma liderança. Esses homens que se tornam bispos são inteligentes, são intelectuais. Eles pegam ideias do passado, ideias que eles acham interessantes, como pobreza, como celibato, e vão trazendo essas ideias. Desde que mundo é mundo, existem essas duas forças, o bem e o mal, né? E como é que nós vamos ler? A Igreja Católica é rica. Vou dar um exemplo. Eu estou lá no século XII. A Igreja Católica é rica. Como é que eu vou dizer que a riqueza é o mal? Dizendo que a matéria é má. Que quem criou o dinheiro, criou a riqueza, foi o demônio. Então, uma forma de explicar... Porque se eu sou um cátaro e falo assim, ó, a riqueza da Igreja Católica é ruim, alguém vai me perguntar por quê? Aí eu vou ter que responder com a resposta gnóstica. É ruim porque quem criou a matéria foi o Satanás, o dinheiro é matéria, portanto tudo que vem de Satanás é ruim. E aí tem uma consequência. Se a Igreja Católica é rica, valoriza a matéria, logo ela é a igreja do Satanás. E nós não. Nós somos a igreja de Deus, que abandonamos tudo, ficamos pobres, celibatários, somos seres mais espirituais, somos perfeitos. Aí a palavra cátaro, somos perfeitos e eles não. Tá bom? Mas tem documentos da igreja, tem documentos redigidos aí que falam de dois casos em que bispos cátaros se converteram à igreja romana de novo. Aqui uma coisa importante, não sei se ficou claro, são dois. Aqui tem a igreja cátara tem dois grupos: os perfeitos e os crentes, tá? Para não esquecer, os perfeitos e os crentes. Quem são os perfeitos? Bispos, diáconos e os próprios perfeitos que vivem em comunidade entre eles, tá? E o segundo grupo, os crentes, somos nós. Vivemos no mundo, trabalhamos, temos mulheres, filhos, tá? Qual que é a nossa obrigação? Só ajudar que a igreja se mantenha financeiramente. Eles não podem ter dinheiro, mas usam o nosso dinheiro. É até incoerente, mas é assim. Eles não valorizam o dinheiro, mas precisam de nós para poder sobreviver. Estou colocando nós como se eu vivesse lá no século XII, tá? Para sobreviver. Eu tenho filho, mas sou criticado por isso também, pela igreja. Ó, quem tem filho está servindo a Satanás. Porque você está procriando, quem procria aprisiona o espírito da matéria. Comer carne é errado. Você come, mas está errado. Então, na verdade, o crente só se salva na última hora, porque antes de morrer eu vou receber esse sacramento chamado consolamento. Consolamento é o batismo espiritual em que eu me torno um perfeito. E eu que sou crente só posso receber isso no final da vida. Tá? Agora, se eu não sou crente, eu quero me tornar membro da igreja perfeita, aí desde pequeno eu vou ter que entender que eu vou ter que ser celibatário, eu não vou poder casar, eu não vou poder comer carne. Como eu falei para vocês, tem relatos de suicídio, porque o suicídio é algo positivo para essa igreja. Não é que todo mundo suicidava, mas quem suicidava não era criticado, era até elogiado. Eu vou depois passar um vídeo para vocês que eu tenho de um grupo cátaro que foi perseguido pela Inquisição. É um vídeo antigo, eu vou mostrar para vocês depois, para vocês entenderem um pouco mais também essa igreja cátara, tá bom? Vocês vão ver um padre lá que ele é cátaro, mas ele tinha relacionamento com a paroquiana. São as incoerências. Num primeiro momento eles sempre defenderam a pobreza, mas como eles começam a receber doações, a igreja vai ficando rica também. Quando eu falei dos dois grupos, também tem os dois partidos. Qual que é os dois partidos? O italiano e o francês, tá? Esses são os dois partidos. O italiano acredita que Deus é o criador de tudo, inclusive da matéria, e que o Satanás é apenas um anjo decaído. O grupo francês, partido francês, que Deus é criador, mas o Satanás também é criador. O Satanás que criou o mal, ele que criou a matéria. Deus só criou o aspecto espiritual. Depois eu estou fazendo um vídeo, eu vou explicar um pouco sobre essa questão do anjo caído, do Lúcifer, tá? Eu vou pôr isso para vocês entenderem de onde vem essa história do Lúcifer como anjo caído. Mais alguém que ficou com dúvida? Aproveite agora, porque vocês têm apenas um pouco de vida para se tornar cátaro.
Mais alguma dúvida? Couto, Oi, Elvira. as heresias, as heresias, elas aparecem sempre num momento de crise. Exato. Ou de mudança de sociedade. Isso, e elas fazem, na verdade, essa ideia de que a heresia é uma coisa ruim, mas para a igreja, no fundo, faz repensar muitas Sim, coisas. Né? as críticas, né? Todas as heresias, de alguma forma, elas apontam algum erro da igreja. Aliar, É isso. Isso não só vou pegar assim, seja as heresias, seja Lutero, outras coisas. faz avalia, né? Isso. Elas são bem atacadas, mas depois a igreja passa assim, pera lá, onde que eu errei? O que aconteceu? Isso é uma função delas mesmas. Mais alguma pergunta? Faltam 2 minutinhos aí, senão vai estourar aqui o Meet. Ô Guto, hoje com o crescimento da renovação, futuramente vai dar uma heresia? A renovação carismática, você está falando da renovação carismática, né? Isso. A renovação carismática, ela traz muitos aspectos dessas heresias. Ela traz muito aspecto dos gnósticos. Por exemplo, um carismático tem muita dificuldade em falar de sexualidade. Um carismático tem muita dificuldade em falar da questão do mundo, como eu conhecia até uma carismática que ela dizia que não podia namorar com um rapaz porque ele era do mundo, quer dizer, o mundo como algo negativo. Mas ela ainda não é, porque ela procura seguir e ser orientada por bispos locais. Ela seria uma heresia se ela rompesse. Não estou falando do Zé ou do Manuel, que fala mal do Francisco, do Papa Francisco. Falando a carismática enquanto instituição, como movimento, né? Porque ela é um movimento da igreja. Se ela amanhã falar assim, nós não vamos seguir o Papa, aí se torna heresia. Nós não vamos fazer isso mais, aí se torna heresia. Tá? Por enquanto ainda, ela está em comunhão, mas ela traz muito das heresias antigas, muito, principalmente do gnosticismo. É muito forte isso na renovação. Esse dualismo, a renovação carismática traz muito essa questão do bem e do mal dentro do movimento. O mal sempre ligado à matéria, à sexualidade. Eles fazem muito jejum. Jejum quer dizer punir o corpo para libertar a alma. Tem muito essa questão ainda. Nós chamamos isso na igreja de ascetismo. Tá? Agora existe uma diferença entre o ascetismo positivo, que a igreja sempre trouxe, e o ascetismo negativo, que são os exageros, né? Tudo na igreja que é exagerado, a igreja condena. Então tem que tomar muito cuidado, mas eles andam numa linha muito, muito tênue realmente em relação à heresia e à ortodoxia. Eu até brinco com as pessoas assim, se você tirasse Nossa Senhora da renovação carismática, não era muito diferente, por exemplo, dos neopentecostais. Eles são muito parecidos com os neopentecostais, né? A forma de pensar. Eles são muito ligados à Nossa Senhora. Mas se você tirasse Nossa Senhora do grupo, não seria muito diferente dos neopentecostais, não, que justamente são essas características desses gnósticos. Eu vi você ainda ia fazendo alguma pergunta? Elvira? Não, né? Não sei se a Erotilda tá ainda aí hoje. A Erotilda é aniversariante de hoje. Parabéns para ela, viu? Então é isso. Eu vou postar lá então esse material. Aqueles que não participaram da aula, eu vou colocar a aula crua. Crua é dessa forma aqui, para aqueles que querem acompanhar. E logo, logo eu vou, além do vídeo dos cátaros, eu quero fazer um pequeno vídeo mostrando de onde vem essa história do anjo caído, do Lúcifer, para vocês entenderem um pouco os cátaros, tá bom? Então aí fiquem com Deus, até a próxima aula na segunda-feira. Boa noite, boa semana a todos. A nós, tchau. Boa noite.